Quando eu tomei a decisão, eu estava muito certa do que eu queria fazer, eu sabia dos desafios que eu ia encontrar, mas eu estava preparada para isso. Isso que é discordando, é discutindo que a gente cresce. Se entregou, você delegou para mim, confia que eu vou fazer. A gente crescer, a gente precisa se organizar. Um dos segredos para mim da empresa é você manter um bom clima organizacional. Sim. Se a pessoa não for trabalhar todos os dias com vontade de trabalhar, ela não está no lugar certo. Sim. O cliente ele não quer só comprar. A gente fala muito com as nossas vendedoras que hoje a gente é mais psicólogo que vendedor. Sim. Às vezes a gente conhece mais a vida de um cliente do que a própria família dele. Você vai esclarecer o mistério. Fala aí pra gente. Eu tenho certeza que tem muita gente aí curiosa para saber por quê. Sejam muito bem-vindos ao Gente que Constrói, um podcast onde ideias viram ações e onde empreender é levado a sério, mas com leveza. Esse é um espaço para quem está construindo sua empresa com coragem, propósito e fome de crescer. Para quem faz muito com pouco, quem não nasceu pronto, mas também não aceita parar. A cada episódio a gente conversa com quem faz, quem vive e quem constrói de verdade. E no episódio de hoje, eu recebo uma convidada super, assim, mega especial mesmo, uma querida de coração, que muita gente aqui da região conhece como parte de um casal empreendedor de sucesso. Poliana Castanheira, ou Poli, está sempre ao lado do André na gestão das lojas AG Basic Store e AG Basic Store Júnior. Eles são praticamente inseparáveis nos bastidores e na vitrine do negócio. Mas hoje eu quis olhar com mais atenção para a história dela, da mulher empreendedora que equilibra estratégia, sensibilidade, razão e presença. Polly é aquela líder que cuida da operação, desenvolve equipe, pensa em processo, mas que também empreende com intuição e olhar atento. Uma mulher de bastidor que faz tudo acontecer no palco. Hoje a gente vai conhecer mais a trajetória de escolhas e os desafios que ela enfrenta nessa jornada. Polly, seja muito bem-vinda ao Gente. Nossa, Wanda, que apresentação foi essa? Eu acho que nem eu nunca me apresentei desse jeito. É como as pessoas te enxergam, é como as pessoas te enxergam. Ai, Amanda, que bacana poder estar aqui com você. Eu fico muito feliz e muito lisonjeada com esse convite. Ah, As nossas conversas são sempre muito agradáveis e através das nossas conversas a gente consegue aprender muitas coisas. Obrigada mesmo de coração. que bom, fiquei muito feliz de te ouvir, né, e quando você chegou você falou assim: "Ah, tinha que ter", né, o André também, eu falei: "Não, hoje o foco é conhecer um pouco mais da Polly, conhecer quem está por trás", porque eu falo que o casal de sucesso, com certeza, são 2 pessoas que estão juntos na mesma sintonia, buscando o mesmo propósito, né, e eu vejo muito que tem isto em vocês. Eu tenho certeza absoluta que a G não tinha chegado no nível que vocês estão hoje, se não fosse você ali junto com o André também, né. Mas, como hoje é focado em você, queria que você contasse um pouquinho sobre essa trajetória, né, para quem não sabe, a Polly não iniciou a trajetória dela ali junto com o André, né, veio de quase que uma intraempreendedora ali, né, dentro da fundação, e queria que você contasse um pouquinho como que foi sua história até você chegar no empreender de vez ali, né, e você contasse um pouquinho para a gente aí. Então, acho que como você falou no começo da sua apresentação aí, que é uma história de pessoas que não nasceram prontas, né? E eu, de fato, não nasci pronta. Não sou uma empreendedora que já nasci empreendedora, não vi de uma família de empreendedores e aprendo cada dia, no meu trabalho mesmo, a como lidar com tudo que a gente vive, né. Então, assim, eu digo que eu sou uma empreendedora em construção, vamos dizer assim. Eu tenho 39 anos quase, né, eu tô no rumo 4.0, ainda não fiz os 39, 38 anos. Eu sou casada com o André há 12 anos, a gente já está há 21 anos juntos. Nossa. E eu, por formação, eu sou advogada. Eu advoguei para a Fundação São Francisco Xavier por 6 anos. Foi quando em 2018 eu já tinha um filho, estava grávida do meu segundo, eu resolvi sair da fundação para poder dedicar ao nosso negócio. A gente estava diante de uma realidade que o André, ele sempre foi um cara muito do comercial, aquele cara que ele gosta de vender,
mas ele sempre detestou a parte burocrática. E eu vindo de uma empresa, que é uma empresa 100% feita de padrão, Sim. onde eu aprendi muito, a gente decidiu que a gente somar forças ia ser muito melhor para o negócio, embora essa decisão foi uma decisão que ela demorou a tomar, principalmente o André, que ele tinha muitas crenças. Primeira crença que a gente tinha era de que casal que trabalha junto separa. A Uhum. gente tinha muito receio também de ser uma fonte de renda única, mas até que assim, a gente conversando, a gente resolveu em conjunto tomar essa decisão. E aí eu larguei 13 anos de fundação, eu já tinha 13 anos de história, 6 anos como advogada, e resolvi, vir cuidar do nosso negócio. E Sim. foi assim que tudo começou. Eu cheguei na loja sem ter noção nenhuma de negócio, de empreendedorismo em si. Você Eu tinha noção de processo, né? eu tinha noção de processo que eu aprendi lá na fundação, Uhum. porque ela é tudo é feito de procedimento, né, Sim. então eu já tinha essa noção. Mas o que é viver o negócio em si, o seu negócio próprio, eu não sabia como que isso acontecia. Uhum. Eu já vivia a loja, porque assim, mesmo trabalhando na fundação, épocas, de datas comemorativas, Natal, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, eu trabalhava no hospital até 5 horas da tarde, saía do hospital e vinha trabalhar na loja. Hum. Nos últimos anos, assim, eu lembro que eu sempre pedia férias na última semana ali antes do Natal, para eu Uhum. ficar full time ali na loja dando esse suporte. Então, assim, eu já vivia ali a realidade de Uhum. venda e tudo, mas nos bastidores eu não sabia como funcionava. Então, Sim. assim, foi de 2018 para cá que eu iniciei a minha jornada enquanto empreendedora. Legal. Eu gosto de falar que tanto você quanto o André tomaram decisões muito assim, de coragem mesmo, né. André, pra quem não sabe, também trabalhava na usina, né, e ele saiu para abrir o próprio negócio, né, foi trabalhando ali com partes, viu que não dava certo e dedicou, e você também de muita coragem. Mas eu vejo que o sonho em si iniciou ali com o André. Você considera que você nasceu esse sonho depois em você também? Ou você já tinha, às vezes, um sonho de empreender? Como que foi? Como que é isso para você? Como que é lidar com isso? De às vezes assim, ah, não. Ou você deixou, às vezes, um sonho para trás para nascer um outro sonho? O que que você enxerga hoje? Então, eu nunca tive essa visão, esse Hum. sonho de empreendedorismo, mesmo porque eu não vi de uma família de empreendedores. Sim. Meu pai é aposentado da Usiminas e antigamente a gente sabe que na nossa região, se você o sonho de todo mundo eu acho que era trabalhar na Sim, Usiminas e sim. trabalhar no sistema. Então, assim, eu cresci com aquilo, eu vivi com aquilo. Então, assim, nunca despertou na minha vida esse interesse de ter uma loja, de ter um negócio, nem nada. Quando o André iniciou o processo da loja, a gente já estava junto, né, como eu falei, a gente tem 21 anos juntos. Então eu comecei a namorar com ele quando ele trabalhava na Usiminas e tudo, e fui vivendo com ele esse processo. Até o momento de eu sair da fundação, eu de fato, assim, sendo sincera, eu não tinha aquela vontade: "Ai, meu sonho é Uhum. empreender". Só que eu estava numa realidade que eu precisava, cuidar um pouco mais de mim. Eu Sim, eu digo pela parte pela saúde mental sim. mesmo, porque eu estava vivendo uma realidade que ali talvez para mim já estava um pouco sobrecarregada e eu precisava às vezes de renovar, né. Uhum. Então eu vim simplesmente pelo fato de que eu queria algo novo para mim Uhum. e, em contrapartida, o André também precisava dessa ajuda. Legal. Assim, esse sonho, ele não existia, mas a partir do momento que eu vim para a loja, hoje é algo que a gente vive, é algo que eu amo trabalhar e eu mesmo advogando, que é algo também que eu amo fazer, Sim. eu falo assim, eu deixei um pouco de lado a minha profissão, apesar de eu ter alguns processos ainda, mas hoje eu trabalho num nicho muito específico, pra poder cuidar da loja. Eu não tenho vergonha nenhuma disso, eu não Sim. tenho nenhuma tristeza por ter, largado o meu diploma, vamos Uhum. dizer assim, porque eu acho que são coisas que foram acontecendo na minha vida e que eu fui permitindo também, porque Uhum. se fosse algo que não me fizesse feliz, eu não ia tomar essa decisão Sim, e com certeza o André também iria me apoiar. sim. Então, assim, hoje eu sou muito realizada naquilo que eu faço e não tenho nenhum problema em falar que, tipo, eu larguei um pouco a minha profissão Sim. de lado, né, para qual eu estudei, E né. e eu acho que é muito nobre e muito bonito de ver isso, na verdade é uma construção de um novo sonho, né, de assim, e a gente passa por esse ciclo, eu falo como empreendedor, como pessoa também, a gente passa por esse ciclo, às vezes aquilo ali que fazia parte para você hoje, a gente constrói algo muito maior que você pode ir e eu tenho certeza
que você deu esse passo acreditando em algo melhor para vocês também, né. Você falou um pouco sobre essa questão da cultura ali, né, de ser criada às vezes por pessoas da Uzi Minas. Eu estava num evento essa semana e o pessoal estava falando justamente isso, que hoje, no Vale do Aço, a grande maioria das pessoas, né, quem é nativo do Vale do Aço, veio de uma cultura onde é a Uzi Minas que manda, né, assim, a Uzi Minas, as usinas, né, enfim, que mandam aqui. E agora que está nascendo uma nova geração onde que os pais não tiveram mais essa mentalidade, né, que eu acredito, por exemplo, seus filhos não têm mais a mentalidade de crescer numa usina. Então a geração anterior, né, a nossa ali geração, é uma geração que veio. Os pais às vezes não eram nativos, a maioria não eram nativos daqui, tiveram filhos que viraram nativos, cresceram com essa mentalidade e agora a gente está criando pessoas sem essa mentalidade ali de tanto da usina, né. E eu vejo que hoje, né, das pessoas da nossa idade, às vezes vejo muita gente querendo empreender, "Ah, eu tenho vontade, tenho um sonho, mas como que eu deixo o meu emprego ali?" Como que e eu acredito que isso, né, tem uma batalha interna aí também, né, Sim. para você, né, de deixar a profissão, de tudo. Então eu vejo que é um ato de muita coragem e de querer fazer acontecer também, né. E assim, olhando para trás, teve algum momento que você pensou assim: "Cara, nossa, eu arrependi de estar aqui, eu arrependi de ter", né, ou você sempre pensou assim: "Não, fiz essa escolha e bora pra frente", como que é lidar com isso no dia a dia? Porque eu sei, assim, né, eu também sou de empresa familiar, eu sei que nem sempre é fácil, né, e também empreender tem hora que a gente fala assim: "Não, dá vontade de chutar tudo né, e daqui a pouco você volta: "Não, é o meu negócio, eu preciso crescer". Como você sente isso hoje? Não, pra ser sincera, eu nunca arrependi. Ciência. Eu nunca arrependi. Eu acho que Legal. quando eu tomei essa decisão, foi uma decisão que ela foi construída, ela não foi tomada de forma repentina. Sim. Então, assim, quando eu tomei a decisão, eu estava muito certa do que eu queria fazer, eu sabia dos desafios que eu ia encontrar, mas eu estava preparada para isso. É fácil? Claro que não é fácil, principalmente ali quando você trabalha um casal junto, você passa a viver 24 horas simplesmente aquele assunto, que é Sim, loja, loja, loja. sim. Então, assim, não tenho arrependimento nenhum, os desafios existem. Tem vezes que a gente encontra muitas discordâncias entre nós, mas eu acho que isso que é o segredo do negócio, que é Sim, discordando, é discutindo que a gente cresce. sim. E assim, hoje, se você for pegar a Poliana de 2018, o André de 2018, as próprias lojas de 2018, a gente é totalmente diferente do que era. E eu falo que a gente é diferente para o bem, a gente cresceu muito, principalmente enquanto casal. Cara, o meu casamento hoje é anos-luz melhor do que era antigamente. Não quer dizer que a gente não briga, lógico que a gente briga, todo mundo briga, isso faz parte, mas é através das brigas, das discussões, que a gente consegue parar, ouvir ao outro e refletir, porque eu só sei que eu tenho um defeito se alguém me falar. Sim. Então E você tem que ter maturidade também para entender o que o outro tá falando. exato. E eu falo assim, eu acho que no caso seus, né, entrando um pouquinho né, nessa questão do processo, cultura ali, eu vejo que vocês têm papéis muito bem definidos, né, na loja, assim, e isso também facilita muito, por mais que, é uma empresa que às vezes um dá pitaco na vida ali né, no trabalho do outro, né, e mesmo que tenha os papéis definidos, mas eu acho que isso também facilita muito. E eu vejo que às vezes muitos casais que vão trabalhar juntos não dá certo pelo fato disso, né, de às vezes não define muito bem, um às vezes quer mandar mais do que o outro, e eu vejo que vocês é sempre essa parceria, que por mais que às vezes um tá ali: "Ah, nossa, eu acho que a gente poderia fazer desse jeito, vamos mudar isso, tudo", mas existe aquela parceria, aquela conexão, né. Sempre foi assim? Como que vocês criaram isso? Como que foi as regrinhas ali no início do negócio? Como que é hoje também? Então, não foi sempre assim. Quando eu vim pra loja, eu acho que o primeiro ano foi muito desafio, porque, o André ele sempre foi o cara, assim, que fez tudo. Aí, de repente, chega uma pessoa e vai começar a fazer um tipo de serviço, ele meio que no começo ali, ele se sentiu meio que ele, tipo, sem ninho, sabe? Sabe o que eles falam, a síndrome do ninho vazio ali? Que ele fazia tudo, de repente eu chego e tomo algumas coisas que ele fazia e aí eu lembro que tinha hora que ele falava assim: "Ô Polly, mas não tem mais nada para fazer?" Tipo assim, porque ele estava tão acostumado ali com aquele corre-corre do dia a dia dele, estar sobrecarregado em tudo, e aí quando eu cheguei e comecei a fazer, ele: "Não, mas tipo assim, eu tô aqui Polly, tem alguma coisa que você quiser, eu te ajudo, não sei o quê". E no começo, de fato, ele intervia muito, porque inclusive que a gente
tem personalidades diferentes. Embora de sermos 2 leoninos, a gente tem personalidade totalmente diferente, a gente tem ritmos diferentes. O André sempre foi aquele cara acelerado, quem conversa com ele conhece, sabe, né. Ele quase que engasga uma palavra na outra de tão corrido e bafado que ele é. E eu sou a pessoa do calmo, vai dar Sim. certo, eu sou essa pessoa, eu falo que eu sou do good vibes. Então, tipo assim, às vezes o André me entregava um negócio e queria que eu fizesse no tempo dele. E eu falava assim: "André, não é no seu tempo, é no meu tempo. Você me entregou, entregou. Deixa comigo que eu vou fazer". A gente tem o mesmo objetivo, que é fazer que o negócio dê certo. Hum, Então eu não tenho por que fazer algo que vai prejudicar a empresa. sim. Então, assim, entregou, você delegou para mim, confia que eu vou fazer. Uhum. Não vem dar pitaco, eu vou fazer do meu jeito, no meu processo, no meu Sim. ritmo. O importante é eu te entregar o resultado que você quer. Sim, e eu acho, assim, o legal que eu vejo em vocês também é que pelos 2 ter opiniões muito fortes, né, vocês não deixam às vezes guardado coisas, né, "Ah, não vou falar isso porque vai magoar o André", ou vice-versa. E eu acho que isso às vezes é bom para construir, é óbvio que é o saber falar, mas principalmente para uma construção de uma empresa familiar, principalmente de um casal, né, que eu vejo que cada vez mais, os casais tendem a empreender juntos, isso é muito importante, né, de estar junto ali, igual você falou, de respeitar o limite um do outro e pensar: "Cara, nós 2 estamos no mesmo propósito. Nele não manda mais e eu mando menos ou vice-versa, é os 2 no mesmo propósito ali, né". Mas voltando um pouquinho, assim, na história mesmo, você falou que: "Ah, mas", né, a gente comecei a perceber ali e tal que eu precisava sair por um pouco, né, de saúde mental. Mas eu acredito também que isso já vinha às vezes ali do André te cutucando, do André falando às vezes: "Ah, vão", ou não, ou completamente não, você que tomou a decisão e falou: "Não, eu acho que eu vou sair da usina e vim pra loja". É, na verdade, o André ele sempre teve medo. E, tipo, eu acho que já tinha uns 3 anos que eu falava com ele que eu queria sair, e a gente tinha um negócio nosso ali, Hum, não tinha por que, por exemplo, eu sair para montar um escritório. sim, Embora é uma profissão que eu gosto, não tinha por que eu viver isso, sim. mesmo porque enquanto advogada eu estava muito bem empregada na fundação. O serviço que eu exercisse ali era muito bacana, era uma coisa que eu gostava de fazer. Uhum. Só que de fato eu já estava saturada mentalmente. Então assim, tinha uns, acho que desde quando eu engravidei do meu primeiro filho, que foi em 2016 que ele nasceu, eu falava com o André: "Ô André, vou sair, tô querendo sair, não tá legal, tal, tal, tal". E falando, aí o André: "Não, Paula, esse trem não dá certo, casal você vê, o casal que trabalha junto, separa, Hã. o nosso casamento é prioridade e tal". E ele sempre tinha esse medo, porque ele sempre pegou os exemplos negativos: "Ah, fulano começou a trabalhar junto, separou, não sei o quê". E a nossa família sempre foi a nossa prioridade. Aí foi até uma vez que a gente começou a fazer um curso de coaching junto, e foi lá que ele quebrou muitas crenças dele. Uma das crenças que ele quebrou foi dessas que casal que trabalha junto separa, Uhum. né. E aí eu lembro que um dia eu estava trabalhando, ele me ligou, ele virou e tipo já tinha uns 3 anos que eu falava com ele me ligou: "Ô Polly, eu pensei aqui, você quer sair da fundação? Agora é a hora". Eu falei pensei assim: "Nossa senhora, até então eu queria, mas É agora a hora que é a coloca o vamos oportunidade ver da". mesmo. Falei: "Nossa, será que não sei o quê". Aí eu resolvi, fui lá, conversei com o meu gerente falou que não ia me mandar embora, porque ele não tinha argumento para me mandar embora, e nisso eu já tinha 13 anos de casa, como eu falei. Nossa. Mas mesmo assim eu resolvi que eu preferia abrir mão daquele acerto ali de Uhum. 13 anos, mas ter aquilo que eu buscava, ter a minha saúde mental e trabalhar para aquilo que era meu negócio. Aí nesse meio tempo eu engravidei, saí da fundação grávida, porque eu quis, eu Sim, optei, legal. entendeu? E aí a gente foi seguir a nossa jornada, mas foi algo assim, que eu acho que eu insisti mais com o André até ele ver que realmente era uma Valeria a boa pena, decisão. né. E é o que eu sempre falei com ele: "André, se a gente fosse apegar somente aos exemplos negativos, só de quem que começou a trabalhar junto separou, Sim. cara, você vai sempre ficar estagnado na vida, você sempre vai ficar parado. Vamos olhar os exemplos positivos?". E aí hoje eu vejo e eu fico muito feliz que hoje a gente é referência enquanto casal para muitos casais que querem trabalhar junto Exatamente. e têm medo, sabe. Exatamente. E eu acho que é isso que você trouxe, que é assim, um ter orgulho do outro, isso também é muito claro para quem convive com vocês, né. De assim, cara, o André te olha com brilho nos olhos, não só pela pessoa que você é, mas pelo profissional, e você também com ele.
E eu vejo que isso veio muito da construção que vocês vieram, não de os 2 competirem, mas os 2 estarem juntos pelo mesmo negócio, né. E como que foi essa questão de implantar processos? A gente sabe que micro e pequena empresa normalmente não tem processo nenhum, e você veio de um local onde que é cheio de processos, cheio de regras, como que foi, como que você lida com isso até hoje, né, que eu tenho certeza que você tem isso enraizado em você, nessa questão da organização, de fazer acontecer, mas vamos fazer acontecer pensando e não só, né, aquela vida do empreendedor de sonhar, 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 né. Eu acho que você é muito isso, né, eu vejo que você tem aquele racional, né, de dali de, né, por mais que tenha emoção e tudo, mas o André é muito mais emocionado, de: "Ai, vamos fazer acontecer não", e você: "Calma, espera aí, vamos ver o que realmente vai dar certo, se não vai dar", mas ao mesmo tempo você traz a magia ali da loja, vem toda da Poli, né. Então conta um pouquinho isso pra gente, como É que é viver isso engraçado, né, hoje? porque lá na loja eu acho que na nossa vida é a inversão, né, porque normalmente o homem é o racional e a mulher é a emoção. Lá em casa é totalmente diferente. O André é aquele cara: "Vamos fazer, não sei o quê", aí ele vem, ele constrói uma ideia toda mirabolante, aí na hora que ele vem me contar, aí eu falo assim: "André, espera aí". Aí eu tenho o nome de balde de água fria lá em casa, na loja, com todo mundo, porque realmente eu faço essa análise eu acho que talvez até pela minha profissão enquanto advogada, a Sim. gente sempre está trabalhando e se acontecer isso, eu Uhum. acho que a gente consegue ter uma visão mais ampla de tudo aquilo que Sim. pode acontecer, das consequências, de tudo que está envolvido ali naquela decisão. Quando eu vim para a loja, o André, como eu falei, ele é o cara do corre, né, o cara é vendedor e ele quer vender. Agora, se por trás o negócio tem planilha, não tem planilha, se tem sistema, não tem sistema, ele não quer nem saber. E aí eu vim totalmente com uma visão totalmente diferente, que é essa visão de sistema, né, a gente trabalhar no sistema, Uzi Minas, sistema, fundação, é algo que se você não tiver os processos muito bem definidos ali, o negócio não vai para frente. Sim. E aí quando eu cheguei na loja eu falei: "Caraca, velho, que é isso? Que tanto de Que BO bagulho é é esse que essa?". eu peguei? E assim, aí eu fui falando com ele, falei assim: "Ô André, pra gente crescer, a gente precisa se organizar. Não quer dizer que a empresa tem que ser 100% burocrática, que o André tem pavor de burocracia, Né. mas a burocracia ela é necessária para você se Sim. organizar. Porque não adianta você ficar lá fora vendendo, crescendo, não sei o que, aparecendo, se por trás o negócio não está organizado, uma hora a casa vai desmoronar". Sim. E aí, coincidentemente, assim que eu vim na loja, passou um pouco de tempo, a gente fez um curso, uma marca que a gente vende, que é a M-Polo, eles tinham criado um curso só para lojista, que chamava Lojista Profissional. Uhum. E quando eu vim, o André já tinha feito uma vez, só que ele não tinha botado em prática, até porque ele sozinho não conseguiria fazer Uhum. isso. E aí, assim que eu vim para a loja, a gente foi e fez a segunda edição do curso, e lá eles apresentam muito essa necessidade de você profissionalizar a sua loja. Não é porque você é uma loja, que você é pequeno, que você precisa fazer o trem tocar, Sim. né. E aí a gente fez esse curso, aí também me ensinou muita coisa, porque como eu falei, eu não era empreendedora, eu não tinha noção, e aí ali eu comecei a encher a minha bagagem com ferramentas para poder aplicar na loja. E aí desde então, eu venho cada vez mais, eu venho mais atrás de informações, de coisas que eu posso fazer, de processos que eu posso mudar na loja, para que a gente consiga ali ter um processo que flua e que isso não, em contrapartida, isso também não impacte na venda, Sim. né. Eu, por exemplo, na loja hoje, eu tenho um centro de distribuição, como a gente nós somos mais de uma loja, todas as mercadorias que são recebidas na loja, a gente traz para o centro de distribuição, Uhum. eu pego, confiro aquelas mercadorias com o pedido, dou entrada no sistema, faço a distribuição, para só Só depois depois o do produto ir para a e eu lembro que loja. você falava que foi uma coisa que acontecia muito no início, né, quando você chegou lá, de chegar a mercadoria, o André já querer mostrar, já querer vender a mercadoria, não tinha nem passado pelo sistema, né, e ficava nesse assim: "Calma André", então hoje a gente conseguiu organizar a casa para chegar nisso, né, porque com certeza antes vendia bem, mas a gente não tinha Exato. organização Você de não tinha produtividade. número, você não tinha um Hum. acompanhamento. O André era assim, a mercadoria chegou, ele já via na caixa e falou assim: "Não, fulano tá querendo". Às vezes o negócio tinha nem preço. Eu falava: "André, não pode ser assim, por quê? A gente tem que conferir com o pedido", porque vamos supor, não raramente as marcas às vezes mandam pra gente algo que a gente não comprou. E para Sim. que eu vou ficar com aquela mercadoria ali? Então a gente faz toda essa conferência, todo esse processo para que a venda, ocorra de uma forma saudável, para que a gente tenha números, os produtos eles fiquem bem distribuídos ali, e eu fui mostrando para ele, falei assim: "André, é um procedimento chato? É,
para você pode ser chato, Sim. mas é que é de extrema importância para que a gente se Tenha organize. dados, né. E aí eu lembro que, assim, quando eu pegava alguma coisa errada na loja, aí eu ia falar com as meninas, eu falei assim: "Gente, não sei o quê, quem fez isso, não sei o quê". Aí o André falou: "Gente, quando alguém burla o processo, pode Pode saber, saber que eu já normalmente é o eu dono. já sei quem que burlou o processo". É. Então eu fui trabalhando com ele essa conscientização de que existe uma regra. Eu acho que o principal erro vem do dono, porque às vezes a gente está acostumado ali naquela praticidade e tal, e aí a gente não segue o processo, a gente não segue regras, e se você não segue regras, a sua equipe vai seguir? Com certeza não. Entendeu? Então isso que eu fui mostrando para ele: "Olha, André, tem um processo, tem um procedimento, esse procedimento ele é necessário para que as coisas girem redondinhas, e aí, por favor, não falhe". E eu falo com as meninas, eu falo: "Gente, quando o André fizer alguma coisa que tá contra as nossas regras, vocês me falam, porque eu vou ter que chamar a atenção dele". Assim, é normal, e falei: "Normal, é lógico, com muito respeito, mas a gente tem conseguido construir uma coisa bem legal, assim, na loja". E falando um pouco de pessoas, que eu sei que você é muito ligada em pessoas, né, não sei como que era nas Minas, você já tinha uma equipe, isso facilitou um pouco, mas como que foi essa questão? Porque eu acredito que quando você entrou lá dentro, as pessoas tipo assim: "Ih, já vem, vai mudar tudo aqui", chegou com novos processos, novas ideias, que às vezes já tem uma cultura ali enraizada dentro da empresa, né, e eu tenho certeza que você mudou muito a cultura da AG. Como que foi essa questão das pessoas junto com você e como que é lidar hoje? Que eu sei que hoje é quase que seu foco são as pessoas, né. Como que é essa questão? Como que você enxerga? O que que você pode falar para alguém que está nesse nível agora ali de às vezes, né, de trazer uma pessoa nova para dentro do negócio, para cuidar de processo, que às vezes vai ter problema com pessoas. O que que você indica e o que que você fala? Então, quando eu trabalhava na fundação, eu não tinha nenhuma equipe, eu era liderada, vamos dizer assim, mas o que acontecia muito comigo na fundação era que em alguns momentos eu vivi situações de clima organizacional não ser legal. Sim. E eu, tipo, e foi até inclusive um dos motivos de eu querer sair, Aham. por determinadas pessoas que às vezes atrapalhavam o clima. Eu amava a minha profissão, eu amava o que fazia, mas tinham pessoas ali que às vezes faziam o seu dia não ser tão legal. Sim. Então, assim, eu vivi isso muito na fundação, de ir trabalhar sem vontade, mas não pelo serviço desempenhado em si, Sim. mas pelas pessoas que você teriam que enfrentar ali. E isso é algo Uhum. muito ruim mesmo. Eu falo que hoje um dos segredos para mim da empresa é você manter um bom clima organizacional. Sim, É o sim. primeiro ponto. E aí, quando eu saí da fundação e eu vim para a loja, eu prometi que eu ia dar para minha equipe a melhor empresa para trabalhar. Lógico que dentro das minhas condições, Sim. né? Porque se eu pudesse, eu faria muito mais, mas a gente tem limitações também. Então, assim, eu vim com esse propósito para a loja, de dar Sim. para a equipe o melhor ambiente. Lá na loja, a gente não admite, em hipótese nenhuma, panelinha, fofoquinha. Nós somos 3 lojas, a gente não admite que um funcionário fale mal de outro, da outra loja, uma loja fica falando da outra: "Ah, a loja de não sei não". A gente não admite isso, e a gente é muito claro com isso desde a nossa entrevista. Legal. A nossa entrevista é tão engraçada que eu acho que, assim, acho que a pessoa fica até perguntando se ela está de fato participando da entrevista, Uhum. porque a última coisa que a gente pergunta na nossa entrevista é a bagagem profissional da pessoa. A gente pergunta o tempo inteiro sobre assuntos pessoais mesmo, sabe, como que é a relação da pessoa com a família, a religião, que são coisas que para a gente é muito importante. Essencial. Uhum. Então a gente prioriza na hora de contratar os valores da pessoa, porque a gente fala muito assim, que os valores você não ensina, isso vem de Sim, berço. sim, legal. Agora ensinar a vender, ensinar a fazer isso aí você ensina, cara, isso é uma coisa que Sim. se a pessoa estiver disposta, a pessoa faz, né. Então, assim, a gente não admite esse tipo de coisa. Se a gente vê que é uma pessoa, a gente já mandou embora funcionária que era uma das melhores funcionárias, mas que estava ali causando contenda ali na loja, pra gente não funcionava. Então, assim, a gente é muito rigoroso com isso, com primeira fumaça ali de fofoquinha, a gente já Já. junta, já coloca os pingos Uhum. nos is. A gente sempre tenta fazer coisas que estejam as 3 equipes juntas das 3 Uhum. lojas, Legal. para poder ter interação ali, porque Uhum. com quem você já trabalha todo dia, você já tem uma Já é mais afinidade, é fácil. normal. Uhum. Só que a gente se intitula família. Sim, Para você ter família, você tem que ter convivência, sim. né. Então a gente sempre está priorizando essas ações em conjuntos, a gente tem reuniões mensais com todo mundo Legal. junto, justamente para a gente manter esse clima organizacional, que eu acho que é o Uhum. primeiro ponto.
Sim, Se a pessoa não for trabalhar todos os dias com vontade de ir trabalhar, ela não está no lugar certo. sim, sim. E aí eu acho que isso faz a grande diferença de experiência do cliente dentro da AG, né, que eu falo que você entra lá dentro, você falou a palavra certa, você se sente família, você se sente pertencente àquilo ali, né. E eu vejo que muitas vezes a empresa quer, né, principalmente a micro, pequena empresa, quer se tornar uma empresa de referência e tudo, mas tá, qual o valor que você tem? E eu vejo que vocês sempre frisaram isso, né. Eu lembro que uma época eu fiz com vocês o método AG, né, que vocês Uhum. não sei se tem ainda ou não? Tá parado, mas Tá quem parado. sabe voltaremos. Eu sei que vocês têm um método AG onde que vocês ensinam o que que vocês aplicam na loja para outros lojistas, né. Eu lembro que vocês reforçavam muito isso, né, na época falava-se muito de missão, visão, valores, né, hoje trocou um pouco, mas eu vejo que vocês sempre prezaram por isso, né, da questão dos valores, o que que é importante. E muitas vezes eu vejo que o empreendedor ele não cria os valores dele para dentro da empresa, por isso que ele não sabe para onde que ele quer ir, né. E se ele não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, qualquer pessoa que entrar dentro da loja serve. E eu vejo que vocês têm isso muito bem enraizado e construído dentro do negócios de vocês, principalmente com as pessoas, essa questão da família, vocês viajam muito com elas, né. E essa questão de trazer a experiência dos sonhos dela para dentro também. Queria que você contasse um pouquinho para quem não conhece aí, Agi, como que funciona essa questão de realizar o sonho das funcionárias, né, que às vezes a gente pensa assim: "Ah, mas é muito difícil às vezes eu realizar um sonho de um funcionário meu, é difícil às vezes eu até pergunto o sonho dele ali, mas como que eu vou fazer para realizar?", né, que às vezes a gente já conversou várias vezes disso, que são empresas passageiras, que não é a pessoa às vezes não pensa em: "Ah, eu vou criar uma carreira aqui dentro da loja", né, mas ela pensa assim: "Não, é um ponto ali para eu realizar um sonho". Vocês prezam muito por isso. Queria que vocês contassem um pouquinho como que é ligar a meta com relação aos sonhos, como que é isso hoje para Então, você? eu acho que um dos principais pontos, assim, é você conhecer bem a sua equipe. Eu conheço hoje a gente tem, acho que 10, 11 funcionários, eu conheço muito bem todo mundo que trabalha comigo. Mesmo eu trabalhando numa loja, ele trabalha em outra, de eu chegar perto, eu já vejo assim, tem alguma coisa, sabe, pelo Pessoa que tá comportamento da Uhum, pessoa, eu já vejo que ali tem alguma coisa. Então eu acho que o primeiro ponto é você conhecer bem com quem que você está trabalhando. sim. Você tem que saber da vida dela, você tem que saber como que tá a situação na casa dela, porque aquilo ali, gente, por mais que a pessoa fale: "Ah, eu vou separar o meu trabalho não Não existe existe. ninguém, sabe. Uhum. A pessoa Sim, pode ser a mais madura possível, a mais bem estabelecida emocionalmente possível, uma hora vai enfrentar, vai sim. acontecer. A gente estava passando por isso recente, uma das nossas melhores funcionárias, a menina é muito boa, super alto astral, estava passando por problema com a mãe dela faleceu 3 meses, ontem a sogra dela faleceu. Então, Nossa, cara, isso mexe com a pessoa, com certeza. por mais alto astral que a pessoa chegue. Então eu acho que, assim, o primeiro ponto é você conhecer a sua equipe. Uhum. E E vo isso você faz assim, você faz uma entrevista ali no início, mas como que você faz no dia a dia? Vamos pra prática mesmo, para alguém pegar como eu mesmo, pegar como referência ali para implantar nos meus negócios. Como que você faz isso na prática para você conhecer, né, que às vezes, tem a pessoa mais séria, a maioria das pessoas não está acostumado com isso, né. Como que você faz isso na prática para você ter esse bom relacionamento, não só um bom relacionamento, mas conhecer a pessoa mais a então, fundo? eu e o André, nós somos muito presentes na loja. Legal. E a gente sempre se colocou em pé de igualdade da nossa equipe. E ali, ó, a gente está lado a lado, a gente não é superior. É lógico que tem decisões que a gente vai ter que tomar, que nós somos os donos, o CPF que está ali é o nosso, Sim. mas a gente sempre teve essa posição de paridade ali, de estar pau a pau com a nossa Sim. equipe, de participar eles em tudo. Então a gente sempre foi muito próximo. Consequentemente, a gente está sempre ali conversando com a galera, a gente quer saber mesmo, tipo, o que está acontecendo, e aí, com essa nossa abertura, consequentemente, eles se sentem também à vontade de se tiver um problema, vir conversar com a gente, Sim. desabafar. Então a gente está sempre ali trocando experiência, a gente está sempre conversando. Tem uma viagem junto, tem um happy hour Tá junto, perto tá ali, né. perto. Eu acho Uhum. que,
a nossa abertura faz as pessoas se sentirem confortáveis de vir Sim. até a gente e conversar. E a gente sempre fala, quando a gente vai dar um feedback, a gente fala assim: "Olha, a gente está dando feedback para vocês de tudo, a gente está sempre dando feedback para a gente não espera, tipo assim, Sim. reunião de 6 em 6 meses para dar feedback. Aconteceu, a gente dá o feedback, mas a gente também está super aberto a feedback. Sim. E a gente, de vez em quando, a gente pergunta, então se eu fizer alguma coisa com você que não tá legal, fala. Então a gente sempre foi muito aberto para isso. Hum. Lá na loja não tem esse negócio de gerente, porque às vezes tem empresas, e eu acho que isso é tudo ok, até quando você tem muitos funcionários, talvez você não Uhum. tenha essa condição de ser tão próximo da sua equipe, mas às vezes tem empresa que para o funcionário chegar no dono é assim, é um caminho Quase muito que quase impossível, né. impossível. Então eu e o André, a gente sempre teve essa liberdade com a equipe e sempre conversando, a gente conversa muito, lá na loja a gente se intitula os pais da nossa equipe. De fato, é família. Legal. E às vezes as meninas falam assim: "Ah, mãe poliana", tipo, já teve Dia das Mães, eu ganhar presente delas, cara, Que tipo assim, legal. elas fazendo toalhinha, garrafinha e tipo assim: "Feliz Dia das Mães", porque eles realmente têm esse sentimento com a gente. Sim, sim. E eu acho que pelo menos o que eu faço para que isso aconteça, eu realmente trato minha equipe como se fossem meus filhos. E para o filho, cara, você quer fazer tudo de bom, Uhum. entendeu? Para o filho, você vai querer entender como que é a vida dele. A gente sempre se aproxima da família, porque a minha funcionária não é só minha funcionária, a minha funcionária é a funcionária e a família dela. Uhum. E a gente sempre chama a família, a gente tem muitas ações que a gente faz, que a gente coloca a família junto, para eles viverem esse sonho junto com o Sim, funcionário. sim, Porque se o funcionário vai trabalhar e tem alguém atrás motivando, ele vai trabalhar com outra forma. sim. Agora, se o funcionário, às vezes, que é normal reclamar, todo mundo reclama, gente, todo mundo tem aquele dia que você não tá legal. Aí o funcionário, às vezes, chega em casa, não, a Poliana fez isso, aconteceu isso. Então, se a família dela não entender o que que ela vive diariamente, ela fala assim: "Ah, você é doido? Sai Por que que daqui, você tá vivendo para que isso? você vai viver? Você não merece isso". Mas aí, se a pessoa tem uma visão do que realmente acontece, aí às vezes a pessoa vai falar: "Não, espera aí, às vezes foi só um momento, reflete, volta amanhã é outro dia". Então a gente realmente chama a família para essa Legal. participação, porque o meu funcionário não é só o meu funcionário. Sei que vocês fazem uma viagem A também, gente né, para faz os a viagem. funcionários anualmente, e você sempre leva a família Sempre também, leva a né. Acho família. que isso acaba também criando esse vínculo É com porque eles, o que né. que acontece, eu e o André, a gente é muito família mesmo, sabe, a nossa prioridade é a nossa família, o nosso matrimônio, os nossos filhos, Uhum. e assim, a gente vê por nós, enquanto eu e o André. Quando a gente viaja sem os nossos filhos, a gente curte, mas cara, você fala assim: "Nossa, se o Arthur e o Gabriel tivesse aqui, ia ser muito mais legal e tal", você teria outra experiência. Então assim, como que eu vou chamar a minha funcionária, o meu funcionário para viajar, para um momento de descontração, Sim. sem a família? Ele vai estar ali 100%? Não vai, ele pode até curtir, mas não vai estar ali 100%. Então, assim, eu acho que é muito importante você chamar a família para viver isso, porque você consegue permitir com que o seu funcionário se entregue ali 100% naquele momento, ele realmente viva a experiência, porque ele não está vivendo sozinho, ele está vivendo com alguém que é uma das pessoas mais Mais importantes para especiais eles, pra eles. entendeu? Mais especiais. Legal. E aí eu acho que, assim, toda essa construção veio muito de você também ali, né, que trouxe, eu sei que, né, que o André tem grande parte disso, mas eu vejo que sempre, assim, o André tá mais ligado para a questão das vendas, você que às vezes, assim, ele traz algumas ideias, tudo, mas você que cria esse ambiente ali, vamos falar assim, é o papel da mãe ali também, né, de Exatamente. estar ali criando esse ambiente. E eu sei, né, a gente estava falando um pouquinho antes da questão das metas e tudo, também não é: "Ah, eu vou dar uma viagem só porque elas estão aqui", tem que ganhar as metas, tem que conquistar, né. Exatamente. Como que é esse papel da conquista para elas? Como que você implantou isso dentro do seu negócio aí, que às vezes eu acho que é uma hiper, super ideia para você, assim, que tá assistindo, porque é algo a ser copiado aí também para quem tem equipe de venda, que eu acho que dá muito certo, né. Do jeito eu sei que tem umas palavras, né, as letras, É. como explica aí um pouquinho. É o que que acontece, às vezes as pessoas pensam ali naquela meta, naquele presente que você tem que pagar só pelo lado financeiro. "Ah, aquilo ali vai diminuir meu lucro e tal". A gente já tem uma outra visão, a gente já acha que aquilo ali vai fazer aumentar o nosso lucro. E a gente fala muito com as nossas funcionárias, né, agora eu falo "nossa", mas hoje a gente tem 2 meninos que trabalham com a gente, e aí eu falo o seguinte: "Nada na loja a gente dá, nada é dado, Sim. tudo é conquistado". Uhum. E tá aí a diferença. Por quê? Para eu pagar aquela meta, para eu realizar aquela viagem,
ou dar aquele presente, se eu não tiver retorno financeiro, eu não vou ter saúde financeira para poder pagar aquilo. Uhum. Então a gente trabalha com eles, ó, a gente quer fazer, é o nosso sonho, e toda viagem que a gente faz, cara, é incrível. Eu e o André, a gente fala assim: "Nossa, o pessoal tivesse aqui, eles iam", já é nosso, é realmente, eu acho que aquele sentimento ali de filho e tal. E aí a gente vai e fala: "Ó, a gente quer fazer isso", né, sempre final de ano, às vezes, a gente tem uma meta, e essa meta, como eu falei, como a gente é muito família, essa meta não é por loja, essa meta é coletiva. Legal. Então, assim, se um bater, o outro tá na frente, o outro tá atrás, vai um ajudando o outro para a gente conseguir construir um resultado juntos para poder ter aquela bonificação em conjunto. Então a gente sempre define as metas muito bem definidas, e a gente só dá aquilo que elas conquistam. Na verdade, eu falo assim, que eu não pago, eu só facilito a realização do sonho Sonho dela. delas. Então, assim, quando a gente começou, a gente tem lá na loja, uma meta que chama meta do presente. A gente tem metas financeiras, que são outro que a gente paga em dinheiro mesmo, mas a gente tem a meta do presente. E qual que é a finalidade com essa meta do presente? É a gente dar para eles algo que talvez, por diversos compromissos que eles têm já com o salário deles, eles não fariam, não é porque não tem condição, é porque não é prioridade. Sim. Então, assim, a gente coloca a meta do presente, e aí eu tenho lá na loja uma caixinha que eu coloco que eu chamo de caixinha dos sonhos. E aí lá eles vão colocando tudo que eles querem ganhar. No começo eu fazia muito tipo, bateu meta, eu ia lá na loja e comprava um sapato que eu sabia que elas iam gostar, e eu sempre comprei como se fosse para mim, porque eu detesto dar presente para os outros E você não gosta. não dou. Às vezes elas pedem alguma coisa que eu não, eu falei: "É até difícil comprar", entendeu. Então aí eu fazia muito conforme o meu gosto, conforme eu achava, porque são mulheres, conforme eu achava que eles iam gostar. E aí começou a esgotar, né, as minhas situações. Falei: "Gente, eu já dei tudo quanto é presente para essas meninas, o que que eu vou arrumar?". E aí eu falei assim: "Ó, vamos fazer uma caixinha dos sonhos". Aí nessa caixinha dos sonhos elas vão colocando o que elas querem lá, e aí à medida que elas vão batendo a meta eu vou realizando. E eu lembro que na primeira vez que eu peguei essa caixinha dos sonhos, eu acho que elas começaram, tipo assim, elas falaram assim: "Ah, essa menina tá zoando comigo e tal". E aí elas começaram a colocar coisa de brincadeira lá, tipo uma viagem pra Disney, um sofá pra assistir Netflix. Eu falei: "Ah, essas meninas estão zoando comigo, vamos ver". A primeira meta que elas bateram, tipo assim, elas queriam um sofá. Uma lá queria um sofá. Aí eu peguei o orçamento do sofá, era mais ou menos R$ 2.000, assim, eu fiz uma cotação, era mais ou menos R$ 2.000. Aí cada mês que ela batesse uma meta, eu ia dar uma letra. Cada letra varia R$ 400. Aí Então, no tipo, o S era 400 ou até chegar até no assento do sofá, né. tá Aí ali formava os R$ 2.000. E aí quando ela ganha, cada mês eu dava uma letra. Quando ela formava a letra, eu ia lá e pegava e dava para ela o dinheiro para ela comprar o sofá. legal. Porque se eu fosse dar só o dinheiro em si, talvez ela ia pagar uma conta e ela nunca mais ia lembrar. Eu fazendo esse gesto de dar o presente, quando ela for usar sandália, ela vai lembrar de mim. Sim. Quando ela for sentar no sofá, ela vai lembrar que Ela e a família, né? ela e a família, que aquilo ali foi a gente que ajudou ela, tá, a dar, e principalmente ela vai ver que aquilo ali é o fruto do trabalho dela, que muitas vezes a gente só vai no dinheiro, pagar a conta, não sei o quê, e a gente não valoriza tudo que aquilo que a gente construiu. Eu acho que é o grande mal do ser humano, é a ingratidão. Hum. Quando você não consegue ver as coisas, você talvez, fica focando e vendo o que que o outro está vivendo, principalmente com as redes sociais aí hoje, você vê tanta Sim. coisa, a gente foca tanto no outro e deixa de valorizar tudo aquilo que a gente já construiu. Sim. Então a nossa intenção com o presente era justamente isso, elas lembrarem da gente, lembrar do trabalho e lembrar que aquilo ali que elas conquistaram foi com o trabalho delas mesmas, sabe. E hoje a gente tem uma relação muito bacana, eu tenho uma equipe, assim, fenomenal, uma equipe extraordinária. Eu e o André, muitos empresários às vezes reclamam que tem dificuldade de se ausentar da loja, porque o negócio ele não é o mesmo quando não tá perto. É lógico que quando a gente está presente, é melhor, Uhum. mas se eu porventura precisar me ausentar, a minha loja ela funciona perfeitamente. A galera eles tocam o negócio, eles só chamam a gente se realmente, não tiver como resolver, e a loja flui normalmente, isso é muito bom, sabe. Eu tenho uma equipe que realmente eu posso confiar, eu viajo tranquila, se eu precisar sair de férias eu saio tranquila, porque eu sei que o negócio ali está muito bem cuidado. Então, Uhum. e isso é muito importante. Com isso, hoje, principalmente no ramo de varejo, as pessoas reclamam muito de rotatividade de funcionários. Sim. E a gente, assim, eu tenho uma funcionária que fez com a gente 10 anos o ano passado. Sim, legal. Cara, Para uma lojista, isso é e essa menina, ela entrou na loja com a gente, ela tinha 19 anos.
Que Ela isso. entrou, ela tinha 19 anos, ela fez faculdade, se formou e E continua continua na loja. trabalhando com a gente. Que bacana. E ela ainda, além disso, ela ainda tem ela abriu um negócio dela, ela vende roupas online feminino, e aí ela continua com a gente e o que que a gente faz? A gente ajuda, a gente já teve campanha que a gente fez em collab com ela, Que porque legal. cara, aquele sonho ali a gente tem certeza de que a gente está participando, Sim, que a gente está ajudando a sim, pessoa a crescer, isso é muito importante. Eu hum, acho que no final das contas, esse é o maior legado que você pode deixar, sim. sabe. E essa é a nossa meta de vida, é cuidar de pessoas, é ajudar as E eu pessoas acho a que a é isso, construírem os sonhos, quando sabe. você fala isso, fica muito claro para todo mundo que eu acredito que está ouvindo tudo, o que que é construção de família, né. Porque não é você falar: "Ai, aqui somos todos uma família", né, todo mundo fala isso, mas como que você está construindo, como que você está cuidando ali efetivamente? Porque você não olha para o sonho do seu filho, por que que você não está olhando para o sonho do seu funcionário, né. E eu vejo que isso você está conseguindo vocês, né, estão conseguindo construir muito bem, através de uma gamificação ali que vocês fizeram, né, das metas, que é totalmente diferente, sai fora da curva, empolga a pessoa, mas também traz a família da pessoa perto, e isso vai criando aquele senso de pertencimento ali, né, de: "Ah, eu quero ficar aqui, eu amo ficar aqui", não é uma loja normal, não é um, né, um costume normal. E aí falando também, continuando esse assunto de empreender, né, que eu sei que é um assunto que você adora, a gente adora aqui também. Eu queria falar de um assunto que às vezes é até um pouco polêmico aqui, né, que muita gente deve ter falado assim: "Não, mas o que que aconteceu? Por que que a G fechou a principal loja delas? Por que que eles foram, né, até agora estão vocês tinham 4, né, foi A gente tinha uns 5 5 e e agora somos agora 3. somos 3. O que que aconteceu, né? Eu sei que às vezes assim: "Ah, não, o que que você tá tô curioso, será que a G tá falível, né, tá quebrando?" Tem muita gente que fala isso e queria trazer isso, assim, pra você contar pra gente qual que foi a estratégia, não sei se pode, né, mas se puder, queria que vocês contassem qual que foi a estratégia. Eu sei que isso veio muito, assim, de pitadinha ali sua, né, de falar ali, de estar junto, de enxergar o negócio como um todo, e eu vejo que muita gente demora às vezes a tomar uma decisão e às vezes toma uma decisão quando às vezes o negócio realmente está falindo, né. Então eu queria que você contasse um pouco como que foi criar essa estratégia, como que foi colocar na prática e como que está sendo agora Então você também. vai esclarecer o mistério. Fala aí pra gente, eu tenho certeza que tem muita gente aí curioso para saber por quê. Então, na verdade, quando a gente tomou essa decisão, eu acho que o André foi o mais afetado, vamos dizer assim, porque eu venho falando com ele sobre a gente tomar essa decisão já tem um tempo já. Só que quando você fala sobre empreendedor, que eu falo que ele é um empreendedor nato, né, ele, tipo, tá na veia dele, você vai muito pro lado da emoção. Sim, E às vezes a gente precisa ser um pouco mais racional. A gente sempre teve o sonho de abrir a loja do Horto, que era o nosso sonho, e nunca tinha dado certo, até no momento que foi o momento de Deus, né, que eu acho que tudo acontece no tempo de Deus e tudo, a gente conseguiu abrir essa loja. E aí quando a gente abriu essa loja, o Horto e o Bom Retiro é muito perto um do outro. sim. A gente sabia que naturalmente ali talvez iria ter uma divisão de vendas e tudo, e foi o que aconteceu. Só que a gente não podia simplesmente abrir uma e fechar a outra, porque você tem um tempo ali do processo de maturação ali da loja, de ver como que vai ser o ponto, se os clientes eles vão adaptar, vão gostar ali. E aí quando a gente viu que aquilo ali já estava ok, a gente resolveu tomar essa decisão. Eu, na verdade, já vinha acho que uns 2 anos falando com o André, Sim. sobre o fato da gente fechar a loja do Bom Retiro. Porque a loja do Bom Retiro, para quem não sabe, é a garagem da casa da avó dele. E era um negócio que era uma garagem, a gente foi puxando ali, fazendo os puxadinhos e tudo até virar a loja. E eu já estava muito incomodada com aquele ponto ali, que para mim, tipo, já não era muito compatível com o Pra gerar experiência para do gerar a cliente, né. experiência que a gente queria. Então, assim, a gente se encontrava numa situação que ou eu fechava a loja, ou eu permanecia ali, e aí eu teria que fazer uma reforma e fazer um investimento legal. A gente já estava inclusive com o projeto, a nossa arquiteta já tinha desenhado o projeto para a gente e tudo, só que nesse meio tempo, quando a gente ia começar a obra, aí vem uma funcionária nossa que já trabalhava com a gente há muito tempo, e ela falou que iria sair da loja, que ela estava indo embora para os Estados Unidos. Aí a gente ficou com aquela dúvida, a gente contrata um novo funcionário, passa por todo o processo de contratação, de implantação de cultura,
ou vamos fechar a loja. Uhum. Aí com muito pesar no coração, que aquela loja ali, ela era o O xodozinho início do ali, André, foi o porque foi início. ali tem uma história, foi onde tudo começou e tudo, a gente resolveu tomar a decisão de fechar. E aí, em contrapartida, lá no Ideal a gente tinha 2 lojas, a de adulto e a de infantil. E aí a gente viu que a de infantil lá no Ideal não estava virando, sabe. Estava tendo muita divisão de cliente também, às vezes o cliente chegava numa loja e queria o produto e não tinha. Aí resolvemos também nessa mesma tacada fechar a loja infantil do Ideal e a loja do Bom Retiro, que era a matriz, era onde tudo começou. E eu lembro direitinho, quando a gente falou com a avó do André, que é na garagem lá da casa da avó dele, 95 anos que a loja ia fechar, menina, mas a mulher ela ficou triste num nível, porque ela também veio ela pensou: "Nossa, será que tá quebrando?". Aí até que a gente conseguiu explicar para ela e falar que era uma decisão realmente foi uma decisão que a gente tomou, demorou para tomar, mas que foi uma decisão tomada de uma forma muito amadurecida, Sim, sabe. Quando sim. o André resolveu que aquilo ali era a melhor situação e tudo, foi uma semente que eu plantei nele, mas que ele teve que escolher se ele Sim, colhia ou não. Porque no final das contas, por mais que eu participe, o dono de tu quem iniciou tudo foi ele, né. sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber respeitar também a A decisão do decisão. outro. Você Uhum. tem que colocar o outro para pensar, para refletir, mas tem que ser algo uma decisão compartilhada. E aí quando ele resolveu tomar essa decisão e tudo, foi assim, um sucesso. A gente fez um bazar para fechar a loja, a gente fez esse processo de uma forma bem natural, conversamos com a nossa equipe, explicamos Uhum. tudo. E aí, no final das contas, eu posso dizer que foi a melhor decisão que a gente tomou. Que legal. Hoje, com 3 lojas, a gente fatura a mesma coisa que a gente faturava com 5 lojas. Uhum. A gente não perdeu cliente, os clientes continuam acompanhando a gente, graças a Deus, né, que os nossos clientes Isso aí. continuam acompanhando a gente, então a gente continua com o mesmo faturamento. Uhum. E a gente vê hoje também que até aquilo que a gente estava conversando lá em São Paulo, né, Uhum. antigamente você ter várias lojas era uma outra realidade, Sim, era um sinal de crescimento. Hoje será que de fato vale a pena você ter tantas sim. lojas? E eu falo que o empreendedor, ele tem que entender aonde que ele está tendo uma gestão por ego ou gestão por resultado. Que aí é a Porque dificuldade. principalmente a gente que é ali fundador, cofundador, igual você, né, no seu caso aí também, existe essa grande diferença. Quando você está gerindo por ego, você está gerindo naquela gestão antiga, que você tinha que ter muitas lojas, tinha que mostrar muito para você conseguir vender. E hoje, os resultados é muito mais a gestão por resultado do que gestão por ego. Que hoje, principalmente na era digital, se você gerir por ego, você não cabe na era digital, né. Então eu acho, assim, que foi uma decisão muito legal suas, né, de é claro que teve ali um posicionamento, uma incerteza também se daria certo, né, senão cairia o faturamento, mas eu acho que quando a gente olha pra gestão de resultado, para ser um negócio de resultado e não de um ego ali do empreendedor, é que o negócio realmente decola, né, e vocês são prova viva disso. Então o mistério, gente, tá aí. Pô, ele acabou de desvendar um mistério aí que todo mundo estava curioso para saber. E queria falar um pouquinho dessa questão que a gente falou da questão de gestão de, né, de gestão de pessoas, de estar ali num pouco um modo mais racional, de pensar muito mesmo. E eu sei que, assim, nem sempre tudo é flores, né, às vezes a pessoa vê assim: "Ah, mas dá", pode estar falando ali como se fosse super fácil implantar ali uma gestão desse jeito, de dar presente, de tudo. Conta um pouquinho, às vezes, dos desafios e como que você lida com isso, né, principalmente, é fácil a gente falar que é família quando tá tudo no oba-oba, mas e quando não tá? Como que isso é feito? É de ter que mandar, às vezes, um funcionário embora que às vezes fala assim: "Cara, não condiz, mas eu sei que vai atrapalhar minha equipe, eu sei que não vai, né, não tá legal, mas como que é isso? Fala dos bastidores, assim, que ninguém vê também". Então, nem tudo são flores, eu acho que desafio a gente tem muito na vida e a vida ela é feita de desafios, Uhum. se não fossem os desafios a gente tá estagnado, não ia crescer. De fato a gente tem desafio, e eu acho que é natural do ser humano, enquanto você está sendo agradado, ótimo, a Poliana e o André são excelentes patrões, são não sei o quê, não sei o quê, normal. Sim. E na hora que a conta chega, que às vezes o André ou a Poliana precisa chegar, chamar atenção, ou às vezes que não bateu a meta,
Isso acontece, não é Sim. todo mês que a gente bate meta, entendeu? Então ali, aí só porque a gente não comprou o presente, a gente deixou de ser bons gestores? Sim. E isso, se a pessoa não tiver a cultura estabelecida, a cultura muito forte ali, ela não vai entender. Quem a gente fala muito na loja, a gente não é a loja que melhor remunera os nossos funcionários, mas a gente tem o orgulho de falar que a gente é uma das que mais valoriza nossa equipe. E na nossa entrevista, Amanda, a gente já fala, aqui, se a pessoa tiver como foco dinheiro, ela não está na empresa para ela trabalhar. A gente faz isso na nossa entrevista. A gente não pode ser hipócrita e falar que dinheiro não é importante. Lógico que é o dinheiro que paga a Sim. conta, é o dinheiro que bota o alimento. Mas o dinheiro na nossa loja, na nossa equipe, ele nunca foi tratado como prioridade. Sim. Ele é uma consequência. Consequência. Porque se você trata o cliente conforme o dinheiro que ele tem, conforme a roupa que ele veste, o carro que ele usa, você vai estar sendo só mais uma loja igual várias outras que tem aí. Sim, sim. Entendeu? E a gente mostra para a nossa equipe é isso, cara. Se você acorda e vem atrás de dinheiro, você tem que procurar um outro lugar para você trabalhar, porque aqui não é. E aí, É. como que a gente consegue ir mostrando para as pessoas? A gente consegue mostrando através de tudo que a gente faz. E aí, é tipo, numa hora que morre a mãe do meu funcionário ou a sogra, é a gente tá ali junto. É a gente no velório, a gente ajudar. Tá perto, Tá né, ser perto, presente. dar o apoio, se precisar de alguma coisa, extra, Uhum. é isso. E isso o dinheiro ele não paga. Sim, Às vezes você pode estar numa empresa que você é muito bem remunerado, mas na hora que você precisar para o lado pessoal, você não vai ter esse apoio. sim. E é aí que eu acho que a gente ganha, sabe. Porque Uhum. realmente, a gente tenta mostrar o tempo inteiro para a equipe: "Cara, não é o dinheiro que é prioridade". Não adianta você achar que eu e o André nunca vai chamar atenção. Isso Sim. acontece. Eu e ele, a gente briga junto. Sim. A gente briga, a Uhum. gente discute e é através dessas discussões que a gente cresce. Sim. Então a gente mostra, ó, vai ter o momento de comemorar? Vai. Vai ter o momento de chamar atenção? Vai. E isso faz parte. Sim. A vida é feita Assim de como a altos família é assim, como né. a família, a vida é feita de altos e baixos. Uhum. Aí você vai sair daqui hoje bravo? Cara, não raramente, tipo assim, a gente conversa com as meninas e aí o pessoal às vezes chora na conversa, e não é chora porque a gente tá ofendendo, é porque às vezes nas nossas conversas, a gente chama a pessoa para refletir como que tá a vida dela. Sim. Como que você tem feito igual a gente já teve um ano passado, a gente pagou para eles um curso de coach mesmo, porque a gente viu que a gente chegou numa era, numa época na vida deles, que nada que a gente pagasse, que dinheiro nenhum que a gente pagasse iam tirar eles de onde que eles estavam. Sim. Que eles precisavam ver que o problema ali era muito mais embaixo, que eles estavam precisando tratar a vida pessoal, Uhum. é rever sonho, é rever atitude. Então a gente pagou para eles esse curso para eles reverem o eu, Sim. porque quando eles fizessem essa revisão do eu, a coisa na loja ia melhorar, Ia melhorar. Legal. E isso tudo porque tá perto, né, isso porque tudo tá porque tá ali no dia a dia e tudo. E falando um pouco agora sobre a questão da experiência do cliente, de curadoria, de escolha, como que é feito isso hoje ali na loja, né? Para você enxergar quem é seu cliente, você trabalha só com grandes marcas, e para você enxergar, tipo, qual que é o perfil do cliente, para não confundir com o perfil do André também, como que é feito isso? Como que vocês gerem isso ali dentro? Então, a gente, como a gente é muito presente na loja, então principalmente o André, eu fico mais nos bastidores, então às vezes eu conheço muitos clientes, mas não conheço tão a fundo igual o André. E também como a nossa equipe. Cada vez que a gente vai fazer uma compra, a gente chama, quando é aqui Patinga mesmo, o fornecedor, o representante, ele vem na loja, a gente faz as compras juntos com os funcionários. Legal. Tipo, a gente não: "Ah, eu quero isso, eu quero aquilo", não, a gente vai, compra, leva o funcionário no showroom ou o representante vem na loja, eles fazem a compra junto com a gente. Por Legal. quê? Eles conhecem o cliente deles. Sim. Conhece talvez até mais do que Até vocês, né? mais, eu muito menos, né, porque eu tô ali Sim, atrás e sim. tudo, o André conhece muitas pessoas, mas quem que tá ali no dia a dia mesmo, a gente não tá full time na loja, Sim. quem tá ali no dia a dia mesmo, são os vendedores, então a gente sempre chama eles para participarem da compra com a gente quando possível. Uhum. Quando às vezes é um showroom que a gente faz fora, porque tem, por exemplo, marcas que a gente trabalha com showroom é em BH, em São Paulo, a gente não consegue levar a equipe, a gente sempre chama e faz a compra, a pré-compra com eles. Ó, se tiver isso, qual.
que nós vamos comprar, a gente já faz uma previsão de compra de acordo com os funcionários. E aí a gente vai com tudo anotado, chega lá, faz a compra. Às vezes manda foto: "Ah, tô querendo comprar isso aqui, o que que você acha?". Então assim, os nossos vendedores, eles participam o tempo inteiro do nosso processo de compra, Então, né. ele na verdade ele se integra completamente ali dentro da loja, né, não é só vai vender, só a roupa daqui você vai vender. Não. Ele tá ali, participa de tudo mesmo, de estar junto, né, e eu acho que isso reflete até na própria cultura suas, não faria sentido, E é né. por isso que a gente chama, porque é ele que conhece o cliente, Sim. ele que tem ali, e é por isso também que é tão importante você estar perto do cliente. Uhum. A gente fala assim: a gente, gestor, quer buscar o tempo inteiro o conhecimento da vida dos nossos funcionários, para Sim. tratá-los bem. Os Uhum. nossos funcionários, eles também têm que ter essa relação de proximidade com os nossos clientes. Sim. É um ciclo, sabe. Sim. E aí quando você conhece o cliente, você sabe o que está acontecendo na vida dele, você sabe o que está se Sim. passando, o que que ele gosta, o que ele não gosta. É realmente uma relação ali de estreitamento familiar, de um estreitamento de amizade que a gente vai tendo, que eu acho que vai fazendo criar essa experiência. Tanto Sim. que hoje eu e o André, a gente tem muitos amigos que saíram da loja. Legal, legal. E eu sei que vocês geram inclusive essa experiência para o cliente também, acho que já teve caso, às vezes, de neném nascer, né, de clientes vocês Já. mandarem alguma coisa, né, vocês prezam por isso, né, não só a experiência para o funcionário, mas também para o cliente, né, e eu vejo que na loja as pessoas que vão ali sentem a questão da família, de estar perto, de estar junto, é quase que um lifestyle ali que vocês têm próprio, né. E assim, vocês sempre pensam sobre isso ou foi algo que foi criando, enraizando ali ao longo do tempo, ou vocês buscaram fora, como que foi isso? Então, eu acho que essa relação com o cliente, ele vem muito do André, porque o André sempre foi esse cara que conversa com todo mundo, tipo um menino lá de Apim, né. A pessoa disse, eu acho que cidade pequena, em Minas Gerais ainda a gente tem essa relação de proximidade. Então a loja ela começou de uma forma muito informal, Sim. né, começou ali no bate-papo e todo cliente que vai, a gente antes de vender, a gente conversa e tal. Tem cliente que vai na loja só para tomar um café com a gente, tá passando na porta, principalmente ali no Horto, que é um bairro muito Sim. familiar, Uhum. às vezes a gente tem cliente que passa lá, entra, pede uma coquinha e vai embora, mas Aham. depois e é isso, sabe. Então a gente vai criando aquela relação de proximidade ali com o cliente e vai se conhecendo e vira amizade, e o cliente gosta de comprar com a gente, sabe. A gente busca, essa experiência para o cliente, porque às vezes era muito mais fácil ele comprar na internet, chegar na casa dele e pronto. Sim. Mas o cliente ele não quer só comprar, a gente fala muito com as nossas vendedoras que hoje a gente é mais psicólogo do que vendedor. Sim. Uhum. Às vezes a gente conhece mais a vida de um cliente do que a própria família dele. Sim. Sabe, e isso é muito legal, e eu acho que essa construção, ela vem muito da persona do André, sabe, é ele que começou Legal. com isso, e aí ele fazer é igual o filho, né, tipo, que a gente fala assim, o filho, não adianta você falar, você tem que fazer, repete os exemplos. Uhum. Então as pessoas, os vendedores foram vendo esse estilo que como o André vai tratando e tudo, e eles foram só replicando, e hoje a gente tem a loja que como que é, né, a gente tem realmente as meninas, né, e o vendedor que a gente tem lá, eles realmente eles conhecem o cliente, chega, aí pergunta da vida pessoal, e ali criou realmente uma relação de amizade do cliente com os vendedores, com a gente, com a loja, isso é muito bacana. Ai, que legal, legal, Polly. E aí, falando de filho, queria saber como que é a Polly empreendedora mãe, né. Eu acho que às vezes muitas mulheres se cobram por isso: "Ah, eu tenho que ser uma mãe melhor, eu tenho que", né, às vezes me dedico muito ao trabalho, deixo às vezes como que você sente essa relação hoje? Como que você faz para, vamos falar assim, segurar os pratinhos ali? E principalmente eu vejo que os meninos estão sempre integrados, né, eu falo que eu, por exemplo, eu estava contando, né, até no último episódio, teve uma funcionária que ela falou assim: "Ah, mas eu te vi aqui andando de calcinha aqui no", quase que assim, né, e eu falo para os meninos também assim, né. Tem até o Gabriel lá que é o patrãozinho, né, que vocês ficam brincando, e queria saber como que você lida com isso. E mulheres, às vezes empreendedoras, que tá assistindo aí a gente, o que que você dá de dica, assim, de que você faz hoje na sua vida, que você consegue, alguém consegue realmente levar isso para a vida dele também? Eu acho que assim, hoje eu só sou quem eu sou e eu acho que eu só trato a minha equipe hoje como eu trato, eu acho que principalmente por eu ser mãe, né, que eu acho que ali aflorou, não que antes de eu ser mãe eu era uma outra pessoa, mas eu acho que quando nasce a maternidade ali também, nasce junto uma vontade de cuidar. Então assim,
a maternidade ela é muito importante para mim, assim, meus filhos são minha prioridade, são tudo, eu realmente eu vivo por eles, e tudo que eu faço na vida é por eles, principalmente enquanto ser humano, sabe, aquilo que eu falei de legado, Sim, quem eu sou hoje, quando eu, tipo, daqui a anos ou quando eu morrer, quando alguém perguntar, quem que os filhos vão ouvir falar que era Poliana, que era o André? sim. Realmente é o legado que a gente deixa. Hoje, como eu tenho uma equipe, como eu falei, que é fenomenal, que é extraordinária, que eles tocam, então hoje eu consigo estar muito perto dos meus filhos. Às vezes eu tiro a parte da manhã para ficar com eles, para poder fazer um dever, Legal. para poder ir numa academia cuidar de mim, que eu acho que assim, a gente tem que não pode esquecer do eu, né, do Sim, CPF, de que você tem que cuidar de você também em primeiro lugar, porque se você não estiver bem com você não vai estar bem com com ninguém. certeza. Se você não estiver legal, você não vai estar mal-humorada, não vai estar bem com seu filho, não vai estar bem com seu marido, não vai estar bem, muito menos com essa equipe. Sim. Então, assim, hoje eu consigo tirar, às vezes, a parte da manhã para cuidar de mim, para estar com os meus filhos, para poder ali acompanhar eles, eles estudam à tarde, para poder acompanhar a parte da manhã com eles e exercer a minha maternidade. Mas se não puder também, meus meninos super entendem, eu tenho uma rede de apoio muito muito bacana ali, uma rede, Uhum. uma família que está sempre muito disponível para gente, quando a gente precisa viajar, eles cuidam. E os meninos vão para a loja. Ontem, por exemplo, férias, a parte da tarde, o meu filho mais novo queria ir para a loja comigo, eu fico com dó, porque eles realmente eles pedem para ir para a loja. "Mamãe, posso ir para o trabalho com você?", não sei o quê. Aí eu falei: "Ah, então vamos, vamos, Gabi". E aí levei os 2 para comigo para a loja, assim, né. Uhum. Comportou? Claro que não, né. Virou a loja do avesso? Virou. Virou, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram o provador de cabaninha, aí na hora Nossa. chega o cliente, eu falei assim: "Meninos, arruma aqui provador que o cliente precisa". Mas assim, eu acho que como a gente é muito Família? família, o cliente ele vai, que conhece, ele já entende que aquilo ali e eles brincam com os meninos, e os meninos aí quando você pergunta: "Ah, o que que você quer ser quando que", "Ah, eu quero ser vendedor, eu quero ter", e é legal, eu acho que é isso, que a gente vai inserindo até principalmente para os filhos verem que ali, eh é o fruto é o fruto de tudo que eles vivem, Sim, de que as coisas não vêm fácil. Esses dias o Arthur virou pra mim e falou assim: "Ô mãe, quando eu crescer eu quero ser milionário". Eu falei: "Meu filho, você sabe o que é milionário, não sei o quê?". Aí ele falou assim: "Ah mãe, eu quero ter dinheiro na conta". Eu falei: "Hã, quanto você quer?". "Ah mãe, eu quero ter 1.000.000". Aí ele falou assim: "Ah, o meu pai tem 16 milhões". Eu falei: "Não". Esse é o meu sonho. filho, você não sabe, você não tem noção do que é R$ 1.000.000 e tudo. Então assim, eles ainda têm uma realidade muito porque são novos, têm 6 Sim. e 9 anos, às vezes não tem noção do que é o dinheiro, mas pelo menos eles já têm a noção de onde vem o dinheiro. Sim, eu falo que um caso que eu gosto sempre de contar lá de casa, que toda vez que a gente viajava, meus pais falavam, principalmente minha mãe, sempre frisou isso muito com a gente, assim, de: "Você tá viajando?" É sempre falou assim: "Ah, vocês estão gostando da viagem? Tá legal e tudo, tá". "Ah, mas sabe por quê que a gente tá viajando aqui? Foi fruto do trabalho da mamãe e do papai. Sabe as horas que a gente fica lá, que às vezes a gente não tá em casa? É tudo pra trazer e proporcionar isso pra vocês". Eu acho que isso cria muito essa sensação de quero trabalhar, o dinheiro não vem, eu falo assim, às vezes a gente não pode criar aquela questão: "Ah, o dinheiro não vem fácil, né, e tal, tem que", mas aquela sensação de: "Cara, eu consigo através do fruto do meu esforço, eu ganhar dinheiro", e não aquela sensação de: "Ah, vou jogar no tigrinho ali e vou ganhar um dinheiro", né. Então acho que isso sempre traz essa Principalmente para sensação, essa geração de hoje, pra né. essa geração Às nova, vezes essa geração eles acham que as coisas vêm, assim, facilmente e é o que a gente mostra não é. sim. Com meu filho mais velho, ele sempre foi muito, assim, desembolado, sabe. Eu acho que até a geração é um pouco diferente, mas ele sempre entendeu. Agora o meu filho mais novo, o Gabriel, eu tenho muita dificuldade de, às vezes, quando eu saio para viajar para trabalho, que às vezes a gente tem que ir em showroom de marca, essas coisas. Tipo assim, já teve vez dele me deixar no aeroporto chorando: "Mãe", cara, aquilo ali rebenta, quer me rebentar, eu vi meu menino chorando. E ainda mais, tipo assim, aí você vai sair, você vai viajar e fica com aquele sentimento. Já teve vez, e aí hoje o que que a gente tem desenvolvido com ele, Gabi? A gente precisa fazer isso, porque isso faz parte do nosso trabalho, você precisa entender. E aí da última viagem que a gente fez, aí eu falei com ele que a gente foi até que a gente foi para São Paulo, eu falei assim: "Ó Gabi, mamãe vai ter que viajar". "Não mamãe, agora eu entendo que você precisa viajar para o trabalho, e que é o trabalho que", então assim, é uma construção que você vai tendo ali, você vai mostrando, Sim. e para ele ver que realmente eu acho que até para valorizar as coisas também, né, porque Hum. quando você tem algo que você não tinha,
você valoriza de uma forma do que aquilo que você sempre teve. Sim. Então, espera aí, você tem uma condição muito confortável que eu não tinha quando eu era criança, que seu pai não tinha quando era criança, mas assim, não deixa arrogância, não deixa soberba, sabe. Então a gente trabalha isso para que a humildade nunca Que saia. saia, sabe. Então a gente assim, você tem isso aqui é conquistado, isso aqui não vem fácil, isso faz parte. Tem momento que a gente tem que sair de casa para fazer uma viagem, a gente às vezes vai ter que ficar mais ausente, vai ter que economizar para mostrar para eles que não é assim, não é fácil, a gente não é rico, que a gente Sim. e quando às vezes assim: "Ah, mãe, não sei o quê", às vezes o fulano fala que eu sou rica, eu falo assim: "Não filho, você não é rico, você fala que a gente é trabalhador e tudo o que a gente tem, a gente constrói com o nosso Nossa. trabalho". Exato. Justamente porque eu tenho muito medo do que uma criança que cresce com isso, sabe, de ter tudo, soberba, eu assim, eu tenho muito medo do que isso pode Sim, virar. sim, Então, com assim, certeza. a gente tem que trabalhar muito isso para que em vez de você criar um filho, você não estrague o seu filho, É, sabe. com certeza. Eu falo tem um caso também meu, assim, dessa questão, né, de às vezes, né, fulano fala que você é rico, essas coisas, enfim. E aí teve uma época da minha vida, assim, quando eu era bem novinha, meu pai foi e falou assim: "Quer saber, eu vou tirar essa menina de escola particular, vou colocar ela numa escola para ela sentir mesmo, né, o que que é", e aí Já eu tive lembro. essa vontade. E aí não, e aí eu fiquei numa escola pública durante uns 3 meses, assim, quando entrou greve, meu pai me tirou. E eu acho que isso me fez entender muito o mundo, né, porque eu vejo hoje muitas crianças, adolescentes, que vivem num mundo daquela bolha ali, que acha que é só aquilo ali que existe e não enxerga a realidade. Não dá valor, às vezes, para as coisas por não enxergar a realidade, né. Então isso é muito legal de se ver. E você acha que hoje o maior desafio que você já enfrentou, que você enfrenta, é conciliar os 2 ou tem algum outro que você vê, assim, que é maior, ou às vezes conciliar o casamento também com o trabalho, os 3 ali. O que que é o maior desafio que a Poliana hoje vive dentro dos negócios, como empreendedora, como mãe? O que que você traz aí? Nossa, apertou, hein, maior desafio. Então, hoje, assim, eu graças a Deus, eu consigo conciliar de uma forma muito legal, a maternidade com a empresa com o casamento. Às vezes as pessoas falam assim: "Ai, mas, tipo, vamos separar". Quando chega em casa, você não fala de loja. Cara, eu vivo isso, minha Sim. vida, eu vivo aquilo. Então não tem como eu chegar em casa e não falar de loja. E eu falo com prazer, porque é o que a gente faz, a gente gosta de fazer. Então, pra gente, o falar de loja depois do expediente não é um problema, mas cada casa tem suas Tem. regras e tudo. E quanto à maternidade, sim, tem vezes que é desafiante por eu, às vezes, querer estar com eles e não poder, porque tem uma viagem, às vezes você precisa ficar lá 5 dias longe do seu filho, mas eu acho que isso faz parte e a gente, como eu falei, como eu tenho uma rede de apoio muito grande e como eu tenho uma equipe que consegue tocar o negócio, então assim, hoje, por exemplo, se meu filho passar mal, eu consigo virar e falar assim: "Ah, hoje eu não vou na loja, porque a minha loja está sendo bem cuidada, eu posso ficar com meu filho", mas é lógico que isso é uma construção, cara, eu tô na loja desde 2018, a gente Sim. já fez aí 7 anos, né, isso é uma construção. Eu, por exemplo, já teve época de eu sair da loja, tipo, a loja fechar, isso não tem pouco tempo, tipo, não tem muito tempo que isso aconteceu. Da loja fechar e eu ter que ficar na loja até 10, 11 horas da noite fazendo serviço interno, coisa Uhum. de contabilidade, entrada de nota, essas coisas. Isso aí é um negócio que ninguém vê. Mas Sim. eu acho que, tipo, não sei se é nem por conta do meu estilo de vida, meu pensamento, assim, eu procuro não colocar um peso nas coisas. Sim, Eu acho que faz parte, a gente escolhe o que que a gente quer com viver. certeza. Então, tipo assim, ah, aconteceu isso aqui hoje, faz parte, é necessário, amanhã é outro dia e vamos, porque eu acredito muito no poder do Ah, pensamento, naquilo que uhum. você deseja, que você atrai. Eu acho assim que quanto mais peso você colocar num problema, mais pesado ele vai ser. Com certeza. Quanto mais coisa negativa você pensar, mais você vai atrair. Então, Uhum. cara, no final vai dar tudo certo, é o dia de hoje, amanhã é outro dia e no final E é pensar positivo e correr atrás para é assim, acontecer, né. parece papo de, né, mas é o que eu tenho aplicado na minha vida, e isso tem feito muita diferença. E é assim, é nítido como a gente vê, quando eu comecei a namorar com o André, eu era uma pessoa muito negativa, e até por conta da ambiência. Lembra da Sim, ambiência que a aham. gente fala? Eu convivia com muitas pessoas pessimistas, que só achavam que ia dar errado e tal, pessoas negativas.
E aí, menina, eu lembro que quando eu ia casar, eu jurei que eu não ia casar. Porque eu falava assim: "Cara, tá dando dando Tá certo, certo". Não, tipo tá assim, tá tudo tudo dando certo. muito certo, tem alguma coisa de errado vai acontecer, sabe. Então, assim, eu só pensava negativo, achava que algo de mal ia acontecer, que aquela felicidade minha ia acabar e tudo. E hoje eu virei a chavinha, sabe. Hoje eu penso que, assim, tem tudo para dar errado, uma hora vai dar certo, sabe. Sim, E eu acho que isso é muito importante. Hoje eu sou uma pessoa muito mais leve, uma pessoa muito mais vivendo os é, momentos, né, muito mais entendendo os alto astral. É momentos tipo assim, é que às vezes o André ontem ele estava falando comigo, ele tem esse problema de ansiedade, que tipo assim, a gente tá com viagem marcada e tudo, aí ele falou assim: "Não, Paula, eu já tô pensando em viagem, não sei o quê, ver vídeo de YouTube e tal". E eu falei: "Não sei como que você consegue". Eu falei: "André, eu vou viver o hoje, porque se eu for ficar pensando amanhã, você não vive o hoje, não vive o amanhã e sim. tal". Então assim, eu tento de fato viver aquele momento, tipo assim, e é muito que eu falo muito com o André, às vezes a gente tem uma situação que talvez pode acontecer de um problema que você está visualizando ali que aquele problema pode acontecer, mas ele aconteceu? Sim, espera chegar, né. Cara, vai ficar sofrendo pra quê? Então, tipo Uhum. assim, vamos o André às vezes fica abafado, aí ele vira e fala comigo, ele falou assim: "Não, Paula, você é calmo demais, isso aqui". Fala: "Cara, eu tenho que viver a minha realidade, o que você tá achando que vai acontecer, nem aconteceu. O problema que eu tenho aqui hoje é tipo assim, ó, eu tô com um problema aqui hoje, o de amanhã é de amanhã, cara, vamos Voltar focar vendo no hoje. é o de hoje, amanhã Deus pertence". É. E assim eu tenho levado a vida mais Ai, assim, sim, mais leve, né. assim. E isso eu acho que até faz parte, né, pra construção de um relacionamento, alguém ser mais no futuro, alguém tá mais no presente e vocês vão Tem hora que construindo ele isso quase junto, né. infarta? Ou Claro. vice-versa. Que ele quase Qua infarta? Claro, que Com ela: "Pô, certeza. Telô, você é calmo demais". Cara, mas eu acho que assim, é um diferente do outro, Sim. é lógico que não adianta só você ser diferente, você tem que respeitar um diferente e respeitando a opinião ali, construindo junto, no final dá muito certo. Legal. Pô, olha, nossa conversa tá, assim, sensacional. E aí pra gente, assim, encerrar com chave de ouro, queria que você falasse, assim, desse uma dica aí, na verdade, se você pudesse tomar um cafezinho hoje com uma empreendedora que às vezes está vivendo um momento ali de, pensando em ir para junto da empresa, às vezes do esposo, ou trazer o esposo para dentro da empresa. Que dica valiosa, assim, que você daria para ela se tivesse a oportunidade de sentar cara a cara, assim, com ela, tomar um cafezinho com ela, o que que você falaria com ela? Então, eu falaria o que eu falo para quem me pergunta: trabalhar enquanto casal não é impossível, pode dar muito certo, mas eu acho que o principal ponto é: conversem, conversem, conversem bastante. Deixe tudo muito bem alinhado para que quando acontecer, vocês já tenham tomado essa decisão. Sim. Porque às vezes as pessoas: "Eu vou trabalhar junto, ponto, vou", e não define. Vê o que é prioridade na sua vida. Na nossa vida, a gente sempre priorizou o casamento, então, se o nosso casamento é prioridade. Se uma hora tiver atrapalhando o casamento, a gente vai Vai sair ser. fora e vai Uhum. priorizar o casamento. Mas assim, converse e converse muito. Eu acho que o diálogo é a base de tudo. Quando você conversa, quando você escuta, quando você respeita, não tem como não dar errado. Sim. Mas tem que ter essa conversa, que às vezes as pessoas elas têm tanto medo de falar um com o outro, "Ai, mas eu vou falar, de ofender", mas se você não falar, a pessoa não vai saber. Sim. E se vocês Com não cer definirem as coisas, vai seguir qualquer rumo. Hum. Então, assim, é possível e é o que eu falei aqui, não se apegue aos exemplos negativos de quem que começou a trabalhar junto e separou, muito pelo contrário, a gente tem muitos exemplos positivos Positivos. aí Uhum. e que dão certo. A gente, por exemplo, como a gente falou, a gente cresceu muito mais enquanto casal do que seguindo caminhos Gente. diversos, porque a gente tem um único objetivo. Sim. E aí, ainda que cada um faça a operação de uma forma diferente, o objetivo é único. Uhum. Então, assim, dá certo, mas é preciso sempre ter muita conversa e o respeito em primeiro lugar. Cara, sensacional. Muito obrigada mesmo aí Imagina. por isso. Acho que, assim, foi uma conversa muito valiosa, uma conversa que eu acho que dá para ter muitos insights, assim, super bacanas mesmo, de prática mesmo, do dia a dia, e tenho certeza que você não falou nada que não é verdade, né. Te conhecendo, eu tenho certeza disso. Pessoal, queria agradecer aí por ter ouvido a gente, agradecer o apoio aí da Soares e Cruz Contabilidade, da Seudin também, que é o, né, o especialista ali no ramo da moda, dos lojistas do ramo da moda. E acompanhe com a gente, dê insights aí pra gente, traga feedback pra gente aí também. Vai ser um prazer estar ouvindo vocês também. E acompanhe que já vem próximos episódios por aí.